Muito bem, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo nós vamos analisar aqui a entrevista com o vice de finanças do Flamengo, que falou sobre as premiações que o Flamengo está recebendo, como por exemplo recebeu da Copa do Brasil e agora, se vencer a Libertadores da América, pode faturar mais de 82 milhões de reais. Os cofres do Flamengo vão ficar cada vez mais cheios, o Flamengo está cada vez mais rico. E nós vamos aqui analisar os palpites também da imprensa falando sobre a grande final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense. Mas antes, nação, vai você rapidinho nos comentários, escreva o seu palpite, escreva de qual localidade você está assistindo nossos vídeos, se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, se você está aí em Guayaquil, se você é de outro país, escreva aqui nos comentários pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo dando aquela força positiva pro nosso Mengão. E se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações pra você receber todas as informações, notícias do Mengão e ficar ligado porque aqui vamos trazer pra você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo na Copa Libertadores da América. Vamos agora bater uma meta juntos aqui, nação, de 1000 likes para esse vídeo. Eu quero sentir a força da nação aqui no nosso canal. Você vai deixar o like só se você está confiante no título do Flamengo. Vamos bater uma meta juntos de 1000 likes para esse vídeo. Créditos eu deixo ao canal ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos para mais um vídeo do Mengão aqui no nosso canal. Administrativas e financeiras dos dois clubes, aí o Pedro Henrique Torreal, na hora, falou assim, ó, vou chamar quem está por dentro de tudo isso, pelo menos de um dos lados dessa decisão. E o Pedro Henrique e o Pedro Ivo conversam, então, com o responsável financeiro do lado do Flamengo. Tudo bem, pessoal? Tudo bom, Bruno? Boa tarde para vocês aí no Brasil, mais uma vez. A gente volta diretamente de Guayaquil aqui, companheiro Xará Pedro Ivo, e agora aqui agradecendo gentilmente o Rodrigo Toste, vice de finanças do Flamengo, para uma conversa com a gente, justamente para bater um bate-papo mesmo sobre esse Flamengo reestruturado, porque o Tostes participou daquele iniciozinho lá em 2013, o início chapa azul do Flamengo, reestruturando, 10 anos depois, basicamente, Flamengo na terceira final de Libertadores em 4 anos. E aí, Rodrigo, a gente conversava aqui previamente até sobre essa questão que são dois clubes muito bem estruturados, chegando nessa final única. Muita gente perguntando, o Flamengo vai bater sempre em final de Libertadores, vai chegar sempre de maneira competitiva, como é que está estruturado financeiramente o Flamengo para isso? E aí eu passo essa resposta para você, nada melhor do que o vice de finanças para responder. Muito obrigado pela presença aqui no Sport Center. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês, falar com a nação rubro-negra aí. A gente está muito feliz de estar aqui. Como você disse, foram anos se preparando, né, para isso, para que a gente não mais vivesse um ciclo, mas sim vivesse um período grande e é isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho que isso aqui, esses 3 anos que você falou, coroam basicamente um projeto que a gente começou e que tende a ficar perene por muito tempo, porque a gente não está aqui por acaso, né? Então, estamos muito felizes de estar aqui. O que eu acho que a gente pode prometer, e a gente vem falando muito, é a gente conhecer todas as cidades da América do Sul nos próximos 10 anos. Essa é a nossa meta. Eu acho que ganhar e perder faz parte do esporte, mas tá na final e está disputando, para a gente é absolutamente essencial e a torcida do Flamengo pode ter certeza que a gente vai estar sempre lutando para isso. Tostes, agradeço também a presença aqui com a gente no Sport Center. O Pedro citava, estamos completando 10 anos daquela campanha do final de 2012, quando vocês são eleitos, então Chapa Azul é eleita para entrar em 2013. E para ilustrar até para o fã de esporte, para a nação rubro-negra, para o flamenguista que nos acompanha, qual era o tamanho do problema em números daquele ano? Eu lembro que era algo como 750 milhões em dívidas corrigido. Isso daria quanto hoje? Vocês já cortaram para quanto? E a gente comentava aqui antes de entrar no ar que o que você já gera de fluxo de caixa, você pagaria, zeraria a dívida. Por que não faz? Pudesse ilustrar o que era, como está, o que é a dívida agora, em valores, para traduzir para a gente. Bom, prazer, Pedro, estar aqui também com você. Então, assim, acho que olhando para trás, né, esses 10 anos, a gente, honestamente, não sabia onde é que a gente estava pisando, né? Então, assim, quando a gente entrou, a gente tinha balanços com todas as ressalvas que você pudesse imaginar. Fizemos uma auditoria com uma empresa super renomada, a Ernst Young, no início, e a dívida apontava para algo entre 700 e 800 milhões, e a gente tinha um faturamento de aproximadamente 182, 185 milhões. Então, demoraríamos
com algum nível, mantendo esse patamar de receita, né, fora o que deixava dentro do clube, era negativo, né? Então, assim, a gente aumentava ano a ano a dívida. Essa dívida não era, com aquela estrutura, não era possível de se pagar, né? Então, a gente tinha muito mais despesas do que receitas e tinha um passivo enorme, uma dívida enorme que vinha se acumulando. Então, o que o clube fez nessa reestruturação foi, sim, se preparar, fez o que, basicamente, o Flamengo, eu costumo dizer para todo mundo, se não fosse uma associação, naquele momento, eventualmente já tinha pedido falência, né? Porque não tinha capacidade de pagamento. Então, a gente renegociou as dívidas, fez um trabalho longo de aumento de receita também, para chegar onde a gente está chegando aqui. Então, hoje, a situação é inversa, para você ter uma ideia. Então, a gente tem uma dívida de aproximadamente 200 a 250 milhões e um faturamento acima de R$1 bilhão e gera caixa, gera resultado operacional que já seria suficiente para quitar a dívida em 100%. Então, a gente espera esse ano ter um resultado algo aproximadamente entre 300 e 350 milhões, que com uma dívida de 250 milhões eu poderia quitar ela. E por que a gente não faz, como você perguntou? A gente não faz porque não faz sentido a gente ter uma dívida absolutamente sob controle, com taxas muito bem renegociadas, porque a gente tem taxas boas, porque a gente tem capacidade de pagamento. Então, hoje, quando eu cheguei no clube há 10 anos atrás, a gente não tinha ninguém que queria emprestar dinheiro para o Flamengo. Hoje a gente tem todo mundo querendo emprestar para o Flamengo. Hoje o Flamengo tem um banco, o Flamengo é sócio de um banco, que é o Banco da Nação junto com o BRB. Então, assim, hoje o que a gente prefere? A gente prefere ter uma dívida pequena, alongada, né, com taxas baixas e que aumente a nossa capacidade de investimento em sempre estar podendo fazer investimento, seja na sede, seja em estrutura, seja no ninho, seja na aquisição de atletas, do que a gente pegar esse dinheiro todo e simplesmente quitar uma dívida para dizer que tem uma dívida zero. Então, assim, quando a gente ouve falar que o precipício do Flamengo está chegando, a gente vê gente que não entende do assunto falar sobre de onde vem tanto dinheiro do Flamengo, que essa dívida do Flamengo vai pagar uma conta daqui a pouco. Não, eles não sabem o que estão te falando. O Flamengo está absolutamente controlado. Foram anos se preparando para estar aqui. A administração é absolutamente responsável, sabe que não pode... tem que estar sempre tomando cuidado, tem que estar sempre com, como eu digo, um olho no peixe, o outro no gato, mas o Flamengo hoje está absolutamente tranquilo e responsável do ponto de vista financeiro. A gente não faz porque não faz sentido pagar uma dívida e colocar os investimentos em risco. Só mais uma pergunta da minha parte, antes de eu jogar para o Xará, Pedro Henrique Torres de volta. Quando a gente fala de dinheiro, o Flamengo muito tranquilo, poderia zerar a dívida. Olhando para frente, então, falando de grandes investimentos. A gente fala muito dia a dia sobre reforço, a pauta hoje é estádio. O Flamengo hoje então teria capacidade de investir em um estádio, quanto eu lembro que há aproximadamente um ano você falava que não era exatamente uma prioridade. Hoje é uma prioridade, é apenas um estudo. Qual é a realidade do noticiário envolvendo possível novo estádio do Flamengo, se é que existe, se é só estudo, se é um projeto concreto e se teria capacidade para resolver isso agora? Bom, possível, absolutamente, lógico que é possível, né? Tem uma série de variáveis que precisam ser analisadas, né? Como o presidente fala, não faz sentido nenhum a gente construir um estádio para endividar o clube. Então, isso a gente não vai fazer. Então, a gente está buscando caminhos e alternativas para que, eventualmente, aconteça a criação e venha dinheiro novo para a gente poder fazer esse investimento e esse investimento não virar dívida. Então, hoje nós estamos numa fase de estudo, sim, está sendo capitaneada pelo presidente, avaliação do terreno, avaliação de oportunidades. O Flamengo estuda tudo, né? Hoje, assim, eu acho que a gente chegou nesse patamar de receita por entender que a gente é muito mais do que somente tem receita vindo do futebol, receita vindo de marketing. Então, a gente pensa muito à frente do que em geração de receita. Tudo está sendo estudado, várias alternativas estão sendo vistas e isso é uma realidade, sim. Hoje o Flamengo não abre mão de estudar a possibilidade de ter um estádio novo, mas, logicamente, a gente coloca em prós e contras para avaliar com outras opções, que efetivamente o Maracanã, lógico. Ora, Rodrigo, até a gente falava também antes, muito se diz que o futebol brasileiro ele vive de ciclos. Houve o ciclo do São Paulo, houve um ciclo determinado do Inter, agora é o ciclo de Palmeiras e Flamengo. Mas está durando bastante esse ciclo de Palmeiras e Flamengo. Na tua opinião, a tua visão até, enfim, você entende obviamente de Flamengo, mas uma visão geral assim, esse ciclo é duradouro mesmo? Você acredita que não há muito espaço no momento para mudança?
são clubes que se prepararam de maneira tamanha, assim, disparidade em relação aos outros, que tende a ficar essa polarização, muita gente diz assim, em relação aos outros? Hegemonia? Bom, acho que eu começaria dizendo pelo lado da atenção. A gente não se acomoda. No Flamengo a gente nunca está achando que chegou nesse nível e a partir de agora a gente não tem mais nada para fazer. Né? Existe um trabalho aqui de quase um conceito, uma mentalidade dentro do clube que a gente conseguiu estabelecer de que a gente não relaxa em nenhum momento do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de resultado, a gente nunca está satisfeito. Então isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, sim, se a gente continuar com essa pegada e com essa visão de curto e médio e longo prazo que a gente tem, a gente vai durar muito mais do que um ciclo, isso eu tenho absoluta certeza. Né? O Flamengo hoje tem uma estrutura e um modelo que não precisa de um mecenas, que não precisa de ninguém colocando dinheiro, não foi assim que a gente construiu o clube, então eu acho que isso faz muita diferença com relação a muitos outros clubes, sem entrar em detalhe em A ou B ou C, ou seja, a gente tem uma estrutura que tem capacidade de geração de receita, balizado na venda de atletas, balizado no que a gente faz de engajamento da torcida, o tamanho da nossa torcida, então a gente tem uma mentalidade muito clara disso, mas a gente sabe, outro ponto, que se cochilar 1 minuto, o que a gente demorou 10 anos para construir, isso pode muito cedo, muito rapidamente ser desgastado e ser deteriorado. Então, assim, o que eu posso garantir, Pedro, é que o que a gente está fazendo hoje, a maneira com que a gente construiu todo esse processo, essa mentalidade, a governança dentro do clube, a gestão que a gente tem, é para ser muito duradouro se a gente continuar seguindo esses princípios. Agora, de minha parte, só para terminar, encaixando duas em uma, como diria o meu companheiro Cícero Melo, em homenagem a ele, você falava também essa projeção do Flamengo já desse ano com a questão da Copa do Brasil, a receita de 1 bi mesmo, assim, que o Flamengo, você estava até comemorando, a gente pode dizer nesse sentido, assim, VP de Finanças como você é. Também se pudesse falar o quanto ajuda, não ajuda essa questão de final única de Libertadores naquele projeto que você falava ali de conhecer todas as cidades sul-americanas, se você pudesse falar um pouco sobre esses dois temas. Bom, a questão da final única, assim, eu particularmente aí falando mais como Rodrigo do que exclusivamente como Flamengo, assim, eu acho o projeto de final única muito bom. Acho que o futebol é entretenimento, eu acho que vem de uma experiência fora que às vezes as pessoas criticam em relação à questão da infraestrutura das cidades da América do Sul. É verdade, isso logicamente não é todas as cidades que conseguem absorver uma operação como essa. Ajudei a tocar o projeto da Olimpíada, sei o quanto é difícil organizar. As pessoas que assistem pela televisão às vezes não têm ideia dos bastidores do que são essas operações, né? Você tem que ter... Então, para vocês trabalharem, tem que ter infraestrutura, tem que ter o lugar para almoçar, tem a questão da logística, tem a acomodação, tem uma série de coisas que tem que ser colocada, mas eu, particularmente, sou fã desse projeto de ter uma final única, porque eu acho que esporte é entretenimento e dá essa condição de ter um jogo final, eu acho que isso traz muito valor para o produto, para o negócio, para todo mundo que está envolvido nesse negócio. Então, assim, eu acho que isso... Pegando essa deixa, eu acho que o Flamengo tem tudo para os próximos anos, continuando dentro dessa pegada, a torcida ter sempre a oportunidade de viajar e ver e vivenciar essa experiência de uma final única que eu particularmente acho super valiosa, entendeu? É isso aí, nação. Então se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. Chegou o grande momento, é final da Libertadores. Faltam apenas 2 dias. Deixa seu palpite e nos vemos no próximo vídeo.